E o que aconteceu do submarino? A gente sabe, eu sabia pelo menos que o James Cameron tinha feito várias viagens ou passeios até os escombros do Titanic para Isso. fazer o filme. Exatamente. E aí eu fui ler esses dias, foram 33 vezes. E parece que não era o mesmo submarino. Ou submergível. Não, acho que era outro. Acho que era outro, né? Dá uma desligada no ar um pouquinho. Acho que era outro. E eu duvido. Duvido. Não vamos aqui matar nenhuma tartaruga. Então, sim, ele fez realmente isso para ele produzir o filme, né? Ele foi Você sabe qual tipo de submarino? Parece que que tinha um cabo, né? Então, veja bem, esse tipo de submergível, na verdade, submersível, Por que né? o pessoal fala que não é submarino, é submergível? Porque tecnicamente o submarino é um equipamento autônomo, ele consegue descer e subir sozinho, se locomover, etc e tal. Ele consegue sair de um porto, chegar até o ponto onde ele vai, e tem capacidade de se locomover. E o submersível, não. Ele é transportado por um navio até o ponto, né? E de lá ele desce, faz a operação, depois ele retorna e é resgatado. Ele não tem a autonomia para se locomover sozinho, né? Ele basicamente é depositado na água e ele vai descendo. No caso desse submersível aí, não havia nenhum cordão umbilical, que chama, nenhum cabo ligando ele à embarcação, né? Ele descia simplesmente e eles tinham lá, segundo eu li, tudo agora é suposição, tá? Porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eu tenho minhas suposições, mas são suposições. Mas parece que até determinada profundidade eles conseguiam trocar mensagens telegráficas, assim, depois não mais. E o que se sabe é que... primeiro vamos explicar o seguinte. Esse tipo de mergulho, ele é um fenômeno relativamente recente, que começou com o próprio Titanic. Ah, é? Porque até então, até poucos anos atrás, por conta da Titanic mania, o Titanic é um fenômeno assim, né? Por conta da Titanic mania, algumas empresas, como foi o caso da Ocean Gate, ela passaram a desenvolver pequenos submersíveis para levar pessoas para ver o Titanic. Descer para ver o Titanic. Ele está em profundidade, você sabe? O Titanic está quase 4.000 metros. 4 quilômetros para baixo, cara? Nossa! Cara, você anda de carro 4 quilômetros. Agora tu põe para baixo. Agora você faz uma coisa pior. Você pega e aumenta a pressão em 300 vezes. Porque tem aquele monte de água em cima de você, te empurrando para baixo. Que foi o que aconteceu, né? Cara, 4 quilômetros. Ele implodiu, né? Teve uma implosão que a pressão fez explodir para dentro. Ele amassa, vira uma... Ele não amassa, ele explode, destrói. Explode? Porque é muita pressão em cima do submersível, né? Muita. É difícil você mensurar. Eu estava lendo hoje que o pessoal estava falando de... quando confirmaram as mortes e tudo, de eventuais resgates de corpos. Eu não acredito. Eu acho que não acha nada. Não acha nada? Nada. Imagina, se a pressão é capaz de fazer virar frangalhos um submersível cujas paredes tinham 20 centímetros de espessura, de titânio e fibra de carbono, materiais extremamente resistentes, e a pressão transformou aquilo numa casca de ovo. Agora você imagina o que acontece com o corpo humano numa situação dessa. Então eu particularmente não acredito. Pode ser, como esse caso está tendo uma repercussão mundial muito grande, pode ser que eles continuem fazendo uma varredura lá e encontrem, eu acho, talvez, sei lá, um sapato, alguma coisa assim. Mas eu sinceramente não acredito que encontrem nada humano. Eu acho que não tem como. Assim como eu também acho, com base no que eu li, que eu acho que esses 5 coitados
não morreram hoje. Ah, não, eles já estavam... Eu acho que eles morreram no dia que eles mergulharam, que foi no domingo. Por quê? Porque... eu tô por fora do Ok, caso. vamos lá. Então vamos Qual lá. que foi o dia a dia do... Ok. No domingo, bem cedo, nas primeiras horas da manhã, começou a operação de descida do submersível com 5 pessoas lá dentro. Tem ideia de quanto custava? Falaram? Sim. Isso é público. Os pagantes, que não sei se no caso lá eram 3 ou 4, acho que 3 pagantes, os pagantes pagam $250 mil, mais de $1 milhão para fazer essa descida. E o planejamento era quanto tempo? Então, essa descida já havia sido feita antes por esse próprio submersível no ano passado. Esse ano não, ainda não tinha acontecido nenhuma, mas no ano passado sim, ele fez uma meia dúzia de descidas. A descida leva em torno de 8 horas. 8 horas para isso. Não, desculpa, a descida leva 2 horas. Tá. A operação inteira é de 8 horas. Sim. Então ele desce durante 2 horas. E sobe mais devagar. E depois sobe, compensando. E a operação inteira dura 8 horas. E as informações é que eles perderam... Domingo, então... Domingo, bem cedo, nas primeiras horas do domingo, começou a operação. Então ele começou a descer. Local, começa a descer. O navio já estava no local, eles baixam uma prancha, uma balsa. Em cima da balsa está o submersível. As pessoas são colocadas dentro do submersível. Não tem uma portinha, não, porque o negócio é mais severo, é aparafusado para aguentar a pressão. Então, mesmo que você esteja... Tem imagem do submarino aí, Lênin? Coloca pra gente aí, por favor. Mesmo que a pessoa lá de dentro queira sair, ela não consegue, porque só é possível sair pelo lado de fora, se alguém abrir. Olha lá, ó. É isso aí. A entrada é por onde? Pela traseira? Não, ele deve ter em cima, ali onde está azul, ele deve ter O pessoal tá vendo aí, Lênin? Uma espécie de uma escotilha por onde entra. Para o pessoal ver aí. Na verdade é o seguinte, desculpa, falei bobagem. A entrada dele é feita pela frente dele, que é aquela parte redonda lá, que ela abre feito uma portinhola, né? Inclusive ali tem o banheiro que eles chamam, que é um cubículo. Tem isso também. Tem que ter, porque são 8 horas, então eles imaginam que alguém em algum momento pode precisar. Mas não é um banheiro, é só um lugar separado por uma cortina do resto do cilindro, onde ficam as 5 pessoas sentadas no chão, né? Não tem cadeira, não tem nada. Não tem cadeira? Não tem. Senta-se no chão, é um cilindro. Só consegue ficar sentado, não tem altura para você ficar de pé. E a visão como que é? A visão é praticamente nenhuma, porque você tem na frente aqui, exatamente naquela parte mais redonda, assim, onde é a porta, você tem uma janela, uma escotilha mais ou menos assim, que te permite, até que é de bom tamanho, tá? Que te permite olhar para fora. Porém, você tem que entender o seguinte, o Titanic está a 4 mil metros, onde não chega luz nenhuma. Ele está em completa escuridão, total. Então ele depende de iluminação, né, do próprio submergível para você conseguir visualizar alguma coisa. O que torna ainda mais difícil qualquer operação de resgate, digamos, dos restos do submersível. Por causa do escuro? Não existe visibilidade, por exemplo, né? E voltando ao assunto, o que eu acho que aconteceu? Conversando com colegas meus, inclusive. Eles começaram a operação e foram descendo no domingo de manhã e, ao que consta, a equipe do navio informou que perdeu o contato com eles após 1h45. A descida era programada para cerca de 2 horas. Então, eles, teoricamente, já estavam próximos do Titanic. Né? Quer dizer, próximos entre aspas, porque ainda deviam estar a quase, talvez, 1.000 metros de distância do Titanic. Entendi. Né? Mas já tinham descido 1h45 e perderam o sinal. Isso foi no domingo. Esse sinal do pessoal lá em cima, já era previsível que eles iam perder o sinal, não? Não. O normal é que eles mantenham algum tipo de comunicação, né? Ainda que precária. Pois é. A minha percepção, e também dos colegas que eu conversei, é que a implosão do equipamento ocorreu na própria descida.
Durante a operação de entendi. descida... Já teve uma implosão, então. Exatamente. Na minha opinião, eles não chegaram nem ao Titanic. Entendi. Porque o equipamento implodiu antes de chegar no fundo. Na minha opinião, o que hein? pode ter acontecido para ter implodido, Ok. se nas outras vezes Então. não implodiu? O material vai desgastando, vai Isso é estressando? para ver uma implosão num submersível, que é uma nave experimental, na verdade. Para ver uma implosão no submersível que já havia feito essa viagem antes, esse submersível já fez uma meia dúzia de descidas Sei. ao Titanic ano passado e ano retrasado, é porque houve algum problema técnico, alguma fadiga de material, alguma coisa que gerou a implosão. Quando você está falando de um ambiente desse, com uma pressão absurda, que a gente não consegue mensurar o que é uma pressão nessa profundidade. Um colega meu estimou em 300 atmosferas, que é uma coisa assim absurda. Não existe nenhum ser vivo que aguente isso. Ser vivo, não. Uma baleia... Existem alguns seres, alguns estão sendo descobertos, inclusive, que vivem nas grandes profundezas, que eles têm essa capacidade. Não tem nada parecido com o que a gente está acostumado a chamar de peixe. Mas, sim, esses seres conseguem viver na escuridão, etc. Mas o que nós achamos? Que poderia ter... Houve alguma falha técnica, isso me parece certo, no submersível, que gerou a implosão dele. O que seria isso? Cara, numa pressão dessa, não dá nem para chamar de rachadura. Talvez um risquinho no casco seria suficiente. Sério? Seria suficiente para detonar uma implosão. Essa é uma teoria que ele tenha implodido ainda na operação de descida, no próprio domingo. E a outra teoria que... Vão surgir outras, mas uma outra que eu também li e concordo, é que eventualmente, a gente nunca vai saber, eu acho, tá? A gente sempre vai ter suposições, mas certeza a gente não vai ter. Não tem sobrevivente, não tem nada. Aquela história. Não tem radar. Uma outra teoria é que talvez essa implosão tenha sido... gatilho dela, né, detonada pela própria tentativa desesperada deles de avisar que estavam lá embaixo, porque quando você está numa situação dessa, e já aconteceu várias vezes isso com submarinos, que você perde a comunicação com a superfície, etc., você tem que usar os recursos mais primitivos para dizer, tô vivo, tô aqui. E o que você faz basicamente é bater no material, produzir som. Produzir som, porque o mar tem uma capacidade de expansão sonora muito, muito grande. Então você produz som, batidas, né, para que seja detectado por algum aparelho, que foi teoricamente o que nos 2 últimos dias as equipes de busca diziam, olha, detectamos um barulhinho aqui, pode ser de uma frequência, etc. Tal. Mas eles disseram hoje que não, que eles acham que o som que eles detectaram não vinha, o que comprovaria a tese de que isso aí tenha o que quer que tenha acontecido, a implosão baseada por algum motivo, aconteceu no próprio domingo. Então o som que eles estavam ouvindo não tinha mais nada a ver, porque infelizmente já não existia mais a nave nem as pessoas, né? Se não implodiu no domingo, ele perdeu o controle? Ele pode ter, a base da segunda teoria, ele pode ter perdido a comunicação, mas continuou no processo de descida, né, até chegar ao fundo, né? E dali para frente, 2, 3 dias que passou supostamente lá, ele teria sofrido a implosão, causada ou pela própria fraqueza, digamos assim, do material, ou até o gatilho tenha sido as próprias tentativas dele de fazer barulho, né, batendo no material. Nós estamos falando de um negócio muito, muito delicado. Eu li um exemplo muito interessante hoje, que é exatamente o da casquinha de ovo. Nós estamos falando de um casco de 20 centímetros de espessura, de uma liga extremamente forte, que nessa situação se torna uma casca de ovo. Você pisa e... é o que acontece. Então, assim,